Muito boa tarde, pessoal. É um prazer tê-los aqui para mais uma edição do nosso webinar. Eu vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece, mas alguns já são de casa, né? Meu nome é Ana Clara, eu sou advogada e consultora da eComply. A eComply também, para quem não conhece, é um software de gestão de projetos, tanto LGPD quanto GDPR, que atua de forma intuitiva e automatizada, de modo a simplificar os processos de adequação e facilitar os controles no mesmo lugar. Então, ele garante geração de documentos, auditorias, gestão de atividades de tratamento, de incidentes, controles de solicitação de titular de dados e, principalmente, hoje, nosso tema aqui central do webinar é a gestão de riscos, né? Porque de pouco adianta você ter um processo, um projeto muito estruturado e que não tem ali uma boa gestão de risco para conseguir conter falhas, que pode acarretar em danos severos, como financeiro ou até mesmo reputacionais. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre a compliance, a gente disponibiliza uma demonstração gratuita para vocês. Então, é só me procurar ou procurar nosso site que a gente pode estar fazendo o agendamento para vocês conhecerem todas essas funcionalidades e também realizar um período de teste, após. Então, agora, sem mais delongas, vamos passar para o nosso objetivo aqui hoje, que é uma honra apresentar para vocês o Yuri, que será nosso convidado especial. Ele é advogado especialista em compliance e proteção de dados, e ele vai estar destrinchando esse tema para vocês sobre a gestão de risco, que é tão importante e sensível ao mesmo tempo. E ao final da apresentação do Yuri, ele vai tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês podem, ao longo da apresentação, conforme for surgindo comentários ou dúvidas, pode ir mandando já no chat, que no final a gente abre e o Yuri vai estar interagindo aí com vocês. Então, a bola está com você, Yuri. Muito obrigado por aceitar nosso convite e desejo uma ótima apresentação. Obrigado, Ana Clara. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite seu e do Maurício para poder apresentar, para poder falar um pouco com vocês, né? O Ecomply já é nosso parceiro há um bom tempo, a gente caminha, utiliza o Ecomply no nosso dia a dia aqui, nos nossos projetos de proteção de dados, e é um grande prazer falar com todos aqui. Hoje, minha atuação aqui, eu sou advogado, no Oliveira Pica Advogados, né? Nosso escritório é sediado em Maringá, mas atuamos em âmbito nacional. E a minha área é justamente compliance e proteção de dados. Então, falar sobre riscos, né, inclusive no que a gente vivencia diariamente, é muito bom, porque eu gosto muito desse tema, e eu sempre gosto de dar a oportunidade de poder trocar conhecimentos, né? Se você seguir filosofia, quem compartilha cresce. Quanto mais a gente trocar experiências e conhecimentos, melhor o mundo fica. Então, assim, partindo do início, né, a gente sempre pensa assim, o que é o risco? E o risco é sempre uma incerteza. É um futuro incerto. Então, eu posso ter diversos futuros incertos e probabilidade de cenários acontecerem, né? E quando eu tenho um futuro incerto, isso eu posso ter uma situação relacionada à compreensão do que vai acontecer, a um conhecimento, né, uma possível consequência disso, ou uma probabilidade, se isso vai ou não vai acontecer, né? Mas, basicamente, a palavra-chave é a incerteza, né, dentro de uma gestão de riscos, né? Então, além disso, né, a gente tem eventos futuros que podem ser incertos, mas a possibilidade de um evento futuro, né, mesmo que eu tenha uma previsão disso, de o resultado acontecer de uma forma que eu não espero, né, uma possibilidade de um resultado adverso. E o que é importante muito diferenciar, a gente sempre trabalha aqui no escritório, que nem todo risco é um problema. O risco, ele pode ser também uma oportunidade de melhoria, né? Então, como a gente fala ali, né, o risco pode ser uma oportunidade de mudança de organização. A gente tem um problema que às vezes é uma situação que a gente já identifica que demanda uma solução imediata, e o risco, que realmente é uma questão de incerteza, que eu não sei qual é o impacto disso no futuro e se de fato isso vai acontecer. Então são dois pontos, né? E, né, destrinchando um pouco mais, né, eu trouxe ali uma comparação, né? Quando a gente fala de risco, né, uma incerteza futura. A gente sempre trabalha com ele no futuro. Pode ser negativo, mas pode ser positivo também, a depender da situação. Como a gente deve trabalhar com isso? Para poder ter um plano de ação para tentar tornar o resultado desse risco o mais esperado possível, negativo ou positivo. Por mais que seja uma incerteza, lá no futuro eu tenho umas previsões. Então, se eu tiver um plano de ação bem eficiente, bem estruturado, eu tenho uma maior previsibilidade do que pode acontecer. E o problema, né, como já
o próprio nome já diz, é sempre negativo, né? Ele já gera que demanda uma solução imediata para poder resolver essa situação. A gente usa o termo, né? Temos um problema. Né? Então, Houston, agora prova, né? Naquele filme do Tom Hanks. Então, a gente sempre tem que resolver essa situação. E toda atividade, ela tem um risco, maior ou menor que seja, toda atividade ela vai ter um risco, né? Que pode gerar uma incerteza de como isso vai acontecer. Ou às vezes um risco também pode ser, por exemplo, eu planejei uma situação, mas ela pode não sair da forma que eu idealizei. Isso também é um risco. E daí vem, né, a questão chave. Um risco, como a gente falou, é importante diferenciar um risco de um problema. Um risco mal gerenciado, ele pode se tornar um problema. Isso é muito importante, porque às vezes eu tenho um risco, como eu falei, eu tenho um risco, a gente pode tentar tornar o resultado desse risco o mais previsível possível, né, o mais esperado possível. Se eu não gerenciar isso de forma correta, aí eu posso ser pego de surpresa, e daí isso pode se tornar um problema, e aí vem a questão, né? Às vezes eu vou ter que pegar e tampar a barragem rompeu, às vezes é muito difícil você tentar remediar, ao invés de você estar prevenindo. Então, isso é importante. E falando de gestão de risco, né, tem algumas terminologias essenciais, né, que é o apetite a risco. Quando a gente fala de apetite a risco, por exemplo, no modelo de negócio de algumas empresas que correm riscos grandes. Vou dar um exemplo, para poder conquistar o mercado. Então, ela está disposta a correr certos riscos para poder ganhar o mercado. Claro que, se for bem planejado, ela pode ganhar o mercado mesmo aceitando tais riscos. Né? Mas se não for bem planejada, ela pode, mesmo conseguindo ganhar o mercado, por exemplo, uma estratégia de mercadológica, ela pode começar a gerar um passivo muito grande para ela, e no futuro, o passivo ela não vai dar conta, por mais que o mercado que ela tenha ganhado. Tolerância, um risco inerente, né, a resposta ao risco e o risco residual, que eventualmente é aquele risco que eu aceito, né, mas tem lá riscos que podem acontecer. Né? E por que a gente tem que fazer, né, sempre a gestão de risco? Bom, a gente pode reduzir perdas operacionais e também melhorar a tomada de decisão, porque eu sabendo quais são os riscos de ir pelo plano A ou pelo plano B, eu posso optar pelo caminho que vai mitigar, que pode reduzir dano lá no futuro. Então, por isso que é importante nós termos riscos, mensurar esse tipo de risco. Passando aí numa questão de etapas de avaliação, a gente sempre, não necessariamente isso é feito em etapas, né? Mas a gente sempre tem a parte de identificar os riscos, avaliar e mensurar. Então, quando você está avaliando e mensurando, já basicamente está fazendo por isso que eu falo que não necessariamente são etapas, né? E monitorar os riscos, né? Porque aquela questão, se você não monitorar, se você não gerenciar de forma adequada um risco, pode ser que no futuro ele se torne um problema. Vou dar um exemplo aqui. A gente advoga para alguns hospitais. Em abril do ano passado, uma outra empresa mandou um ofício para o hospital solicitando a escala de plantão de uma médica. E ela não justificou o porquê da solicitação. Né? O hospital encaminhou essa solicitação para o jurídico, né? No caso nós, e nós respondemos. A nossa resposta foi no seguinte sentido, que a escala de plantão é um dado pessoal, e caso a médica tivesse interesse, né, ou eles tivessem interesse na escala de plantão, eles deveriam solicitar a médica, e a médica, como titular do dado, solicitar ao hospital. Porque não havia, naquele momento, nenhum embasamento legítimo para que o hospital fornecesse um dado pessoal, né, para essa outra empresa. Né? Não tinha, sem o consentimento da médica. E a gente não forneceu. Em setembro, o hospital recebe um mandado judicial que daí é essa empresa que aconteceu. Né? Nós não fornecemos. Em setembro veio uma ação, né? Essa empresa entrou com uma ação de produção antecipada de provas. E daí, nessa ação, eles solicitaram que o juiz oficiasse o hospital, né, para que fornecesse a escala de plantão da médica. Quando a gente entrou no processo para analisar, né, a gente foi entender por que eles querem essa escala de plantão. Nós descobrimos que a médica, ela estava de licença, ela era CLT nessa outra empresa e ela estava licenciada, recebendo auxílio INSS, né? E a empresa descobriu que ela, mesmo licenciada, começou a prestar serviços em outros lugares. Ou seja, a empresa demitiu ela por justa causa e estava querendo se resguardar numa possível reclamatória trabalhista que ela fosse fazer no futuro. E daí veio a questão importante, né? Que daí fala também do escopo que a gente colocou no convite, né? O alinhamento entre
o encarregado de dados, o jurídico, o alinhamento entre os setores que fazem parte da operação. Porque nós não sabíamos que essa médica havia sido dispensada por justa causa, e se a gente tivesse fornecido essa escala, o hospital poderia receber um passivo lá no futuro, porque compartilhado de forma indevida um dado pessoal, que com certeza ele traria um prejuízo, trouxe um prejuízo para a médica, né? E então a gente não sabia disso, mas como a resposta foi encaminhada para o jurídico, nós entendemos e optamos pela melhor forma. Bom, tem um risco aqui no futuro, eu não sei por que eles querem isso aqui, e eu não vou correr esse risco, né? Nós não vamos fornecer esses dados pessoais. E não fornecemos, e foi a decisão acertada, porque no futuro a gente percebeu que era um risco grande, era um risco grande ter fornecido mesmo. E daí, para complementar, já para finalizar, a gente nem para o juiz a gente forneceu. Na verdade, nossa manifestação foi no seguinte: falou, olha, nós até podemos fornecer, mas se for o caso da médica entrar com uma reclamatória trabalhista contra essa empresa, o juiz dessa reclamatória pode oficiar o hospital, e não aqui numa ação de produção antecipada de provas. E com essa então, de primeiro ponto, nós não fornecemos. De fato, o juiz entendeu que não era o caso de fornecer em produção antecipada de provas e extinguiu o processo, né? A gente não tem conhecimento se essa médica realmente entrou com uma reclamatória trabalhista, mas até agora a gente não forneceu nada da escala de plantão dela, porque era um risco, né? Então, a gente não sabia o futuro, mas trabalhando de forma imediata, a decisão de não fornecer os dados pessoais foi acertada justamente por isso. É porque no futuro a gente descobriu que aqueles dados pessoais seriam utilizados para poder embasar a defesa da própria empresa contra a médica. Então, veja só, né, a importância de você trabalhar com essa gestão de riscos, entender, né, ter o conhecimento também, e o alinhamento entre setores. Poderia o hospital ter recebido esse ofício e fornecido sem consultar o jurídico, sem consultar o encarregado de dados pessoais, né? Vamos avançar aqui, então. Porque se tratando Pode de falar. ação judicial, né, decisão assim, o juiz está solicitando, muita gente acha que também é obrigação já conceder ali de mão beijada, e a produção de Exatamente. dados está vindo provar que não é muito bem assim, né? Então, hoje em dia, o Exatamente. cuidado está sendo maior, está sendo possível reformar decisões, então isso é muito bacana mesmo. Às vezes a pessoa pensa, porque é uma solicitação de uma autoridade. Beleza, mas com que fundamento, né? Porque, assim, mesmo que eu seja por um juiz, às vezes não é porque vem por um juiz que a gente não pode questionar, né? E como a Exatamente. gente trabalha muito na parte técnica, nem todo mundo, nem todo juiz, nem toda pessoa que trabalha com isso vai ter o conhecimento, né? Às vezes ele não conseguiu dimensionar o risco que ele mesmo solicitando poderia causar, né? Hoje a gente também vê muitos sindicatos solicitando dados pessoais para empresas e às vezes de forma indiscriminada, né? E a gente já respondeu, a gente já teve duas solicitações de sindicatos, uma de Minas Gerais e outra de Santa Catarina, de empresas que nós advogamos. Nas duas solicitações nós negamos. Não fornecemos os dados pessoais, porque a gente falou assim: se o sindicato está se fazendo representar por algum colaborador ou titular, o próprio titular pode vir solicitar para a empresa, porque o dado pessoal é dele, né? Não precisa o sindicato. Aí o titular vai lá e fornece para o sindicato. Mas o sindicato, na oportunidade, não forneceu, não indicou quem era o titular e pediu, no caso, ele havia pedido dados pessoais de todos os colaboradores, inclusive de salários, dos últimos 2 anos da empresa, desligados ou não. É assim, você também não sabe quais salvaguardas o sindicato tem para poder resguardar a produção desses dados pessoais. Você não entende. Ele pode até solicitar, né? Mas nós não fornecemos, inclusive uma das justificativas era isso. Vocês não indicaram o que vocês atendem, ou se vocês atendem ou não a LGPD. Como é que eu vou fornecer os dados pessoais dos meus colaboradores? Né? Não são dados pessoais sensíveis, mas são sensibilizados, né? Vamos pensar assim, dados relativos a salário. E, de repente, ocorre um incidente com o próprio sindicato, né? Então, é nessa situação que a gente tem que atuar. A gente vê que, às vezes, tem que questionar, sempre questionar, né? Nada é óbvio, né? Nada é certo. E daí a gente usando aqui o exemplo do Comply, né? É que daí cada um pode ter a sua matriz de risco, né? Você pode utilizar as classificações, por exemplo, irrelevante, leve ou moderado, severo, catastrófico, ou baixo, médio, alta ou muito alta. Essa tela aqui é do próprio Comply, quando você faz o registro de uma atividade de tratamento, né?
Você, lá ao final, você tem uma matriz de risco, que você pode alterar. No final, é essa matriz de risco aqui, né? Então, que nem a gente falou, toda atividade tem um risco. Toda atividade que você registrar, né? Vamos usar o exemplo do Comply. Depois, a obra que eu separei uma tela aqui para gente. Toda atividade que a gente efetivamente mapear, ela vai ter um risco atrelado a ela. Pode ser um risco baixo, pode ser um risco mais alto. Vocês conseguem ver esse meu mouse aqui? Conseguimos sim. Consegue? Então, a gente, né, parte de um pressuposto que a parte verde aqui, um pouco mais esverdeada, são riscos que nós aceitamos, né? A gente faz a assunção desse risco. Quando a gente está aqui um pouco na parte mais amarela, são riscos e a gente podemos transferir eles. Por exemplo, vou contratar um seguro, dependendo do tipo de risco. Na parte mais alaranjada, a gente vai gerenciar. Quando a gente tem um risco aqui na parte vermelha, o ideal é sempre eliminar. Claro que tem, dependendo da situação, são riscos que você não vai conseguir eliminar, mas daí vem o gerenciamento do risco. Deixa eu avançar aqui. Então, aqui outros exemplos que eu trouxe, né? Como eu falei, a gente pode ter riscos que podem ser o modelo de negócio, mas o próprio modelo de negócio da empresa envolve um grande risco, né? Riscos regulatórios, então, a LGPD mesmo, né? Desde 2018, dependia de muita atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados em relação a algumas questões, da multa, a própria norma do encarregado. Então, as, as regulamentações vão surgindo novas, resoluções, novas normativas. Então, é sempre importante a gente ficar atento, né, ao aspecto legal e regulatório, porque, eventualmente, hoje eu entendo que eu estou em conformidade, no futuro eu posso não estar. Evoluir o entendimento. E a gente falando de proteção de dados, a toda hora isso está acontecendo, né? Então, tem o risco operacional, questão processual, com pessoais, riscos de mercado, e a depender da situação, a gente tem consequências, né? Falando de proteção de dados, a gente tem as sanções que podem ser de multas, né? Mas a gente sempre preza e a gente sempre ressalta a questão da imagem, a reputação, né? Que lá na LGPD fala da publicização da infração, né? Às vezes, o dano reputacional de uma empresa é muito maior do que ela pagar uma simples multa. Às vezes ela é melhor assim, beleza, eu prefiro continuar pagando multa e continuar ganhando em cima desse risco. Agora não, se você for sancionado em relativo ao dano à tua imagem, à tua reputação, aí sim isso pode às vezes acontecer de até fechar o teu negócio. Como a gente tem notícias, né, na Europa, pensando em GDPR, tem empresas de mais de 100 anos, né, esses dias saindo daqui no mundo, mais de 200 anos que foram à falência por conta de incidentes relacionados à proteção de dados pessoais. E, Eu vi é para exatamente onde isso daí no essa. LinkedIn. Acho que foi hoje essa matéria. E aí lá falava que eram simples incidentes simples de corrigir, que era a senha, né, de colaborador. Uhum. E a empresa não se importou muito com a parte de treinamento, a parte de verificação das famosas senhas 1, 2, 3, 4, 5. E aí correu aí esse risco Questão que foi básica, elevadíssimo. questão básica, assim, tem muita empresa sendo, que até com processo sancionatório fiscalizador por questões básicas, empresas grandes, no último slide a gente mostra um pouco, né? E como a gente vai tratar, né? Você mesmo falou, um risco que tem uma senha, é questão, eu posso ter, um sistema, eu posso colocar no próprio sistema, mudança de senhas, trabalhar com senhas fortes. A parte operacional, o pessoal é treinamentos, né? Política de mesa limpa, tela limpa, ou coloca a senha no post-it na frente do computador, né? Isso a gente vê muito, né? Como eu falei, quando a gente começou a divulgar, a gente divulga para alguns hospitais, em alguns hospitais a gente já pegou, assim, como, por exemplo, em um desses hospitais são mais de 100 médicos no corpo clínico, são muitas pessoas. E às vezes, por vezes, quando a gente começou a identificar e mapear tudo, por vezes você ia numa sala de consultório, ficava colado com durex, né, a senha e o usuário e a senha, né? Então qualquer pessoa que passasse ali, se a porta tivesse aberta, e sem fiscalização, ela poderia ter acesso a prontuários médicos, né? E numa outra atividade que nós fizemos, né, daí não era nosso cliente, mas a gente viu e indicou uma melhoria, era em consórcios municipais de saúde. Era uma instituição de ensino, havia as senhas todas coladas de todos os sistemas de todas as cidades regionais daquela região. E assim, qualquer médico poderia ter acesso a qualquer prontuário de pessoas que eventualmente tenham se constado ali, seja de qualquer cidade daquele consórcio municipal.
Então, são riscos que a gente não pode ignorar, né? Tem riscos que nós vamos evitar, né? Aquele como a faixa vermelha, aqueles que a gente vai tentar reduzir e, eventualmente, transferir ou até aceitar. Tem riscos que são aceitáveis e riscos que, esses que a gente fala de transferir, por exemplo, contratar uma pólice de seguro, no caso de incidente de proteção de dados. Hoje mesmo a gente tem visto muito escolta armada em ônibus, né? Então, é o risco que é compartilhado. Eles têm o risco de ser assaltado, mas eles contratam uma escolta armada para poder compartilhar esse risco com mais uma pessoa, né? Uma outra empresa, no caso. E a importância disso, do mapeamento, né? A parte mais trabalhosa e mais sensacional, eu gosto dos projetos de implementação e proteção de dados, a LGPD, porque é a parte de mapeamento, você registrar tudo isso, porque é sempre uma oportunidade. Primeiro, que você começa a entender de muita coisa que você às vezes não tem conhecimento. Então, eu vou mapear processos e atividades que envolvam dados pessoais de um hospital, eu vou mapear um laticínio, eu vou mapear uma indústria alimentícia. Então, você tem a oportunidade de conhecer de muitos negócios. Quando você mapeia com os responsáveis, né? Ó, eu quero saber no seu setor de RH, como isso acontece aqui na empresa, como atestados médicos são tratados. Às vezes você vê que, às vezes, uma simples medida no próprio mapeamento já é uma oportunidade de melhoria. É um risco, mas você já começa a mapear e é uma oportunidade de melhoria. Então, fazendo esse mapeamento inicial, né, esse diagnóstico inicial, você entende que de pronto já consigo melhorar, né? Qual que é a realidade daquela organização e eu coloco um objetivo final, né? Como eu quero ter uma matriz de risco, né? Desejável, o que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar e riscos que eventualmente eu vou só gerenciar, né? Às vezes, nós fazemos algumas reuniões, tem empresas que nós temos estabelecido um comitê interno de proteção de dados, de compliance e proteção de dados. E em algumas reuniões nós identificamos diversos riscos e às vezes não havia solução para aquele risco inicial. A gente fala assim, beleza, então essa reunião, por exemplo, em outubro, fizemos essa reunião hoje. A gente vai voltar a falar sobre esse risco na reunião do mês que vem. Então, e isso é tudo registrado em ata, né? Então, eu vou tolerar esse risco até mês que vem. Chegou o mês que vem e não tem uma solução, aí a gente vai conversar de novo. Mas até isso a gente registra em ata porque é importante. Em eventual fiscalização, processo fiscalizatório, processo judicial, que vem o PROCON, a NPD, nós temos até registrado em ata que o comitê escolheu tolerar esse risco para poder falar sobre ele numa próxima reunião. Então, tudo isso parte de uma decisão de diversas pessoas considerando, né, a realidade da organização. Daí aqui eu trouxe um caso real e utilizar o Comply foi fundamental, né? Nós fizemos a projeto de implementação, a proteção de dados numa instituição. E eles tinham, né, como uma das atividades, visitar escolas, né, para poder oferecer cursos de graduação. Então, eles iam em escolas, né, estudantes do ensino médio, e oferecer cursos de graduação para os alunos, né. Então, qual que era o objetivo? Eles chegavam na escola, tentavam entender, fazer um estudo vocacional, né, que desperta um curso para o aluno, para o adolescente, principalmente pessoas de terceiro ano, e daí eles queriam ofertar esse curso, não, vem fazer o curso para a gente. Faz sentido, era uma atividade legítima, né? Só que a gente precisava entender, porque assim, o ideal ali era coletar o consentimento, mas são menores de idade. Quem que vai dar o consentimento? O pai ou a mãe. Só que aí a gente chegava num obstáculo, não tem como eu coletar o consentimento prévio do pai e da mãe, porque eu vou, por exemplo, fazer uma campanha em 5 escolas hoje, eu vou sair visitando. Eu conversei previamente com a escola deu espaço para nós sairmos visitar, só que não tem como eu mandar cartas para o pai e da mãe pedindo consentimento ou não. E daí, né, a direção falava, não, todo mundo treinado, foi criado um comitê, vamos tentar optar pelo legítimo interesse, a base legal do legítimo interesse. Só que não é só você optar por essa base legal, você tem que fazer uma escolha fundamentada, né? Então, fazendo uma gestão de riscos, você vai atuar melhor, tomar uma decisão melhor. Então, o que fizemos? Fomos no Comply, registramos toda a atividade, né? A atividade era a geração de leads, visita em escolas, e a finalidade era coletar informações sobre os interesses de carreira dos alunos para poder fazer essa oferta posterior de pós-graduação ou graduação, né? Fizemos com base no legítimo interesse. Lá no Comply você tem um assistente para poder para poder fazer a avaliação do legítimo interesse, entendendo qual que é a proporcionalidade daquele tratamento. O resultado da nossa
da nossa avaliação foi justamente esse resultado aqui. Os benefícios tratados não são alcançados apenas com essa atividade de tratamento, e ela não é a menos invasiva possível, portanto, ela não era proporcional. Aí a gente volta para a legislação, para o aspecto regulatório. Lá no artigo 10 da LGPD fala que o legítimo interesse pode ser utilizado para poder promover as atividades do controlador. Eu estou promovendo as atividades da empresa, né, que é vender cursos de graduação ou pós-graduação. Só que ela tem que ser observada, né, a expectativa do titular do dado e sempre tratar os dados estritamente necessários, nenhum dado mais ser tratado. E daí, assim, beleza, a legislação tem isso, mas faltavam coisas. Aí fomos para os guias orientativos da própria ANPD, e ela tem lá o guia do legítimo interesse. Né? No guia do legítimo interesse, a ANPD fala que você pode utilizar o legítimo interesse quando você tratar de crianças e adolescentes. Mas sempre quando você trata dados de crianças e adolescentes, de pronto você já considera que é uma atividade de alto risco. Só que quando a avaliação do legítimo interesse for como negativa, né, no caso ela não foi favorável a essa atividade, você tem que analisar o caso concreto e fazer um relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Que daí, com base nesse relatório, você vai entender melhor o que aconteceu. E foi o que fizemos. Né? Fizemos lá o relatório, né, também seguindo a própria automatização do e-comply, e fomos elencando quais eram os riscos e quais medidas nós estávamos utilizando para poder mitigar esses riscos. Né? No final do relatório, nós entendemos que a proporcionalidade era efetiva, todos os dados que eram eventualmente coletados nessa atividade são necessários para poder cumprir aquela finalidade, não eram coletados nenhum tipo de dado pessoal a mais, e não existia como tratar esses dados pessoais de uma forma menos invasiva, não existia outro tipo de tratamento. Não tem como coletar esse dado pessoal de outra forma. Né? E daí, também, com base no próprio comply, nós tínhamos lá os riscos residuais, né? Então, a questão de perda ou de manutenção dos dados, profiling, publicidade indesejada. Então, tudo isso foi devidamente documentado. Então, essa aqui é a matriz de risco que nós tínhamos antes das medidas. Você vê que mesmo que a avaliação do risco de interesse ela tinha dado negativa, a nossa própria matriz de risco já demonstrava que haviam riscos, que os riscos não eram tão altos. Né? E daí o que a gente fez? Mitigou ainda mais. Você vai ver que, por exemplo, aqui eu tinha 11, aqui mudou para 10 e aqui veio para 3. Eu trouxe um risco para cá. Né? E daí, assim, juntando com essa documentação, né, tanto o próprio relatório o próprio registro da atividade, juntando com o próprio relatório de impacto da proteção de dados, nós fizemos um parecer técnico e fundamentado, informando que mesmo que o relatório de impacto da proteção de dados demonstre que essa atividade é viável com base no direito de interesse, nós indicamos que a atividade de dados pessoais com crianças e adolescentes é sempre de alto risco. Nós vamos ter que considerar a transparência, ou seja, nós vamos ter que treinar bem essa pessoa que está falando com as crianças e adolescentes, considerando as características físico-motoras e perceptíveis e sensoriais do menor. Às vezes ele não está entendendo o que está acontecendo. Então, a gente fez um flyerzinho, né, justamente para cumprir com o princípio da transparência, para essa pessoa, né, que estava lá nas escolas, ela pudesse entregar para a criança, que ela pudesse levar o pai. Nesse flyer indicava tudo, ó, os dados pessoais coletados são esses, né? Se você tiver qualquer dúvida, aqui está o dado pessoal do nosso encarregado, aqui está o contato do nosso encarregado, mas você também pode escanear esse QR Code que leva lá para a página de solicitação dos titulares, lá do Comply. Então, a gente estava cumprindo com o princípio da transparência também. Também, no mesmo parecer, nós indicamos que na primeira oportunidade que houver de coletar o consentimento seria coletado. Então, a gente legitimou essa atividade na base legal do legítimo interesse, mas fizemos algumas ressalvas. Treinar bem os colaboradores, eventualmente, que iam fazer essa atividade. Fizemos um flyer comunicativo, orientativo, e na primeira oportunidade que fosse coletado o consentimento dos pais. Então, a gente mitigou esse risco, porque é um risco, como a gente falou, é um alto risco. E com base nas próprias orientações da NPD, nós fundamentamos. Então, se eventualmente bater uma fiscalização, nós temos todo um parecer, tudo registrado, mapeado, tudo documentado. A gente fala, ó, não foi uma decisão que a gente tomou assim, de qualquer jeito. Nós tomamos com base em parecer técnico, inclusive usando as próprias orientações da própria agência reguladora. Tá? Daí é que eu trago, né, situações que são básicas, que tem empresas grandes respondendo, né?
você vê ali falta de encarregado de dados pessoais ou de indicação de um canal de comunicação adequado. Coisas grandes, e é uma questão muito básica, você nomear o encarregado, né? Processo de fiscalização em andamento. Na verdade, esse slide está até desatualizado, porque já saíram novos, né? Inclusive na Bahia, eu não lembro qual município que foi, que está sendo fiscalizado agora por conta do vazamento de dados pessoais relativos a pessoas que eram portadoras do HIV. Então, foi um incidente bem grave, que é o município, né? E outras empresas, inclusive órgãos públicos. Eu acho que, assim, do que eu tinha para trazer hoje, era isso, né? Espero que tenha sido proveitoso. Eu gosto de trazer casos práticos e eventualmente, estou à disposição agora para poder conversar com vocês, gente. Obrigada aí, Yuri. Realmente os casos práticos ajudam bastante a compreender, né, como é que funciona, porque não é fácil, também é um tema bem denso, né, que requer bastante trabalho, atenção, e aí por isso que realmente o sistema ajuda bastante, porque é muito detalhe, então você É, pode acabar se perdendo ali em alguma coisa, né? E aí foi até pensando nisso que a Compliance desenvolveu esse ano o resumo de riscos, a matriz de riscos, para atividade de tratamento, para os incidentes e também para o canal de denúncias. Então, assim, mapear ao máximo aí todos os riscos, criar medidas para mitigar e assim ficar mais claro de entender o que que pode aprimorar, né? Igual você falou aí, que tem coisa que tem que ficar de olho, porque não tem como reduzir o risco, mas tem como ficar acompanhando esse risco, né? Então, realmente é um tema que pode sair exatamente. caro, mas sendo bem feito, tudo vai fluindo. Eu coloquei aqui, né, no nosso cliente de demonstração, só para ilustrar, né, que a gente falou que nós registramos toda a atividade. Então, no exemplo aqui é uma coleta de dados pessoais de cidadãos, e com base nas próprias respostas, por isso que eu acompanho essa ferramenta boa, né? Com base nas nossas próprias respostas, ao final ele já dá um indicativo do risco, né? Então, por exemplo, coloquei que são muitos setores que o dado pessoal pode ser compartilhado, ou muitos locais, ou dependendo do tipo de dado pessoal, ele já vai aumentar ou diminuir esse risco lá embaixo, né? E daí, respondendo tudo isso, aí a gente vê aqui, nesse case real que eu trouxe, quando a gente incluiu aqui a questão do legítimo interesse, legítimo interesse do controlador ou de terceira, aí o e-comply possibilita você fazer a avaliação logo aqui embaixo. Você pode fazer uma avaliação própria, mas tem um próprio assistente. E foi esse assistente que nós preenchemos. Dependendo da situação, você vai colocando, né? E daí ele vai dando a resposta aqui para você. Mesmo a resposta sendo negativa, quando você termina de preencher, você analisando esse tipo de risco, né? A matriz de risco lá do e-comply, você pode vir aqui e fazer o relatório de impacto para poder entender melhor e registrar, e documentar, porque não adianta nada. Você, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. A gente sempre fala isso aqui. Mas tem que documentar nos princípios da proteção de dados, responsabilização e prestação de contas, né? Então, e claro que pode ter risco que você vai vir aqui, você pode adequar ele conforme na tua análise. Então, nesse caso em concreto, eu posso vir aqui, né, e adequar. Daí, se eu adequar ele aqui, ele vai mudar. E daí eu venho, né, e adiciono justificativas, razões pelas quais eu estou eventualmente mudando ou aumentando ou diminuindo esse risco. Então, é muito bom porque daí você tem tudo documentado e numa eventual hospitalização você consegue falar, olha, eu tomei essa decisão de seguir com essa atividade, de fazer tal forma com base, né, nessas documentações, nesses pareceres, nessas indicações. Isso é importante porque a fiscalização pode não ser da agência nacional. Você pode ter que provar isso perante um juiz, perante, às vezes, uma próprio PROCON, né, que tem sido utilizado para poder fiscalizar questões relacionadas a consumidores no que tange a proteção de dados pessoais. Excelente. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí para tirar com o Yuri, a hora é essa. Alguma coisa a acrescentar, algum comentário também, sempre bem-vindo. Fiquem à vontade, que o momento é esse, para poder estar compartilhando aí. Enquanto ninguém pergunta, eu vou dar mais um exemplo prático, né, de uma situação.
Uma das empresas que nós temos esse comitê instalado, Comitê Interno de Proteção de Dados, surgiu, né, o relato de um incidente, né? E no caso, o incidente, nós temos o plano de resposta a incidentes, né, envolvendo dados pessoais. Na verdade, o incidente, o que era? Constatou-se uma vulnerabilidade sistêmica, né? E o próprio denunciante era uma pessoa que tinha um cargo, né, de gestor, ou seja, ela tinha um cargo com acessos a mais nesse sistema, e ele mesmo denunciou, falou, olha, tem acesso aqui que eu não preciso ter. Então, não havia, não houve, né, um vazamento de dados pessoais. Mas, assim, os dados que ele tinha acesso era basicamente 100% dos dados que estavam no banco de dados. E no nosso plano de resposta, documentalmente, né, a categoria do incidente, a necessidade de comunicar ou não a NPD, também o critério, um dos critérios é acesso ou vazamento de mais de 100% dos dados pessoais, de 100%, né? E daí o que a gente fez? Não era um incidente, não vazou, mas era uma vulnerabilidade. A gente identificou essa vulnerabilidade, esse risco, né? Não era um problema, mas a gente identificou esse risco e daí fez alguns controles de acesso para poder reduzir isso, né? Não houve esse incidente, mas o plano de resposta foi eficiente nesse sentido, né? A gente conseguiu classificar esse risco, né? E, na verdade, assim, e essa oportunidade de melhoria. Então, identificamos essa vulnerabilidade e essa oportunidade de melhoria. Tudo também documentado, registrado, né? Então, eventualmente, se algo acontecer, a gente também documentou e fez tudo isso. Excelente. Deve dar uma aflição, né, quando você vê que o risco ele tá alto, mas pelo menos já tá prévio, né? Eu É, acho que isso é o é, mais importante. A exatamente, assim, aflição é maior se ele tudo vermelho. ocorre. Ele está tudo vermelho, meu Deus, o que eu faço? Mas, na verdade, era uma vulnerabilidade que nós identificamos. Está vermelho, mas calma, calma lá, o que está acontecendo? É cada caso que você vai analisar, né? Exatamente. Estão parabenizando aqui no chat sua apresentação. Maurício mandou Yuri, excelente apresentação. Seus exemplos são bastante úteis. A Thalita mandou ótima apresentação. Então, acredito que não vamos ter dúvidas. Última chamada para as dúvidas ou comentários, para a gente poder encerrar. Mas foi um momento bem aproveitado, você dividiu bem sua apresentação. Certeza. Daí, esse slide, né, nós vamos disponibilizar também para quem tiver interesse. Ah, é, com certeza. Que a apresentação do Yuri ficou dinâmica ali, ele ficou um pouquinho na frente, às vezes, de um dado ou outro, mas pouca coisa, então vocês conseguem É, acessar aí pelo e-mail, vou enviar para vocês. Vocês conseguem dar uma olhada mais aprofundada, né? E ver os detalhezinhos do slide. É, o Paulo mandou. Conheça um caso em que um operador utiliza dados pessoais para a geração de lead. Como obter a melhor base legal para isso? o operador utiliza dados pessoais para a geração de lead. Isso. Como obter a melhor base legal para isso? Paulo está digitando ali. Você vai complementar essa resposta só para entender um pouco melhor, Paulo. Aham. Porque muito se fala na publicidade do legítimo interesse, né? A própria NPD, se você for usar a Data Privacy Brasil, eles têm muitos documentos falando sobre o legítimo interesse na publicidade. Só que aí é o ponto de entender, né, que tipo de lead é esse, quais dados pessoais são ou não coletados, quais finalidades. Sempre quando a gente fala de lead de interesse, o principal é a transparência de marketing, acessibilidade de público-alvo para a venda. Aí que tá. Você pode usar o lead de interesse, só que a depender da forma que está sendo coletado, vale a pena você ver ou tentar entender se você não consegue usar o consentimento. Você pode utilizar o lead de interesse, mas a depender da situação como ela vai ser coletada, de forma online, é um formulário. Você pode coletar o consentimento ali no momento e sempre prezando pelo princípio da transparência, da proporcionalidade. Os dados pessoais que eu estou coletando aqui são aqueles estritamente necessários para aquela finalidade? Acredito que tenha respondido. Qualquer coisa você pode complementar também, Paulo, fica à vontade.
A Thalita também está É, acrescentando algo ali. tá digitando ali. A Thalita É mandou. isso. Muitos operadores, inclusive, colocam no contrato com o controlador essa cláusula de uso de dados compartilhados para isso. E contratualmente é importante você amarrar isso. Embora controlador e operador sejam solidariamente responsáveis, né, pelo que a própria LGPD fala, você vai eventualmente trocar dados. Controlador e operador vão trocar dados, né? Vamos pensar no exemplo que eu dei do hospital. O hospital, eventualmente, ele é o controlador, mas eventualmente o próprio médico, como PJ, vai ser o controlador dos dados pessoais, porque o próprio médico vai falar: eu preciso de exame X, exame Y, eu preciso para poder diagnosticar ou atender melhor um paciente. Então, a própria relação médico-hospital, às vezes, você vai transitar entre controlador e operador no mesmo, na mesmo âmbito. Ora o hospital vai ser operador, ora o hospital vai ser controlador. Aí é importante você também amarrar contratualmente, em caso de incidente, o prazo para resposta, o prazo para comunicação ao operador ou ao controlador. Porque a NPD fala que o prazo razoável é um prazo razoável para comunicar a NPD, mas entre controlador e operador, você tem que ter um prazo muito menor que esse prazo razoável, que pelo entendimento é de 72 horas, né? Então, na verdade, a comunicação tem que ser imediata. Aconteceu alguma coisa aqui, eu comuniquei controlador ou operador, para poder, né, você já tentar e mitigar ou resolver isso prontamente. Tá pedindo a retirada quando eu faço análise. Exatamente. Você pode pedir a retirada ou deixar só aqueles dados pessoais que são, né, para a execução do contrato, né? Que já vai ser a qualificação que vai estar ali, a depender da situação, depende do tipo de contrato também. Mas, Paulo, é, eu recomendo você, dependendo da forma que for coletada, usar o consentimento. Mas pode fundamentar com base no legítimo interesse, só que daí documenta tudo e sempre preza pela transparência, tá? Vários Vamos clientes do controlador. titulares, controlador. É essa situação aí mesmo. E aí entre operador e controlador é o que a Thalita falou, você vai verificar essa questão de forma contratual, né? E você pode pedir a retirada ou não, né? Mas sempre estabelecendo as responsabilidades de comunicação, né? O principal, porque a responsabilidade é solidária dos dois. Não tem como fugir disso. Mais alguma dúvida de alguém? Sempre importante ressaltar que a LGPD veio somente para regular como esses dados são transacionados aí, né? E não para proibir que eles sejam utilizados. Muita gente acha que são tantos detalhes que o objetivo é parar de usar os dados, mas é É, impossível. Ele é necessário para execução de contratos, para operação de empresas, então é só realmente fazer exatamente. de uma forma segura. Ela não veio para travar operações, né? Que nem o que aconteceu ali. Deu o exemplo da instituição de ensino. Não tem como a gente só embasou uma atividade que eles já faziam, que era ir nas escolas e vender cursos de graduação. A gente vai chegar para a LGPD e falar: não, você não pode mais fazer isso, você não pode mais coletar esses dados pessoais. Não. Você só vai indicar qual o melhor meio de fazer isso. Respeitando, né, a legítima expectativa da criança, o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, a gente só embasou isso, embasou essa atividade e deu o melhor caminho para isso ser feito, né? Sim, foi excelente mesmo a solução que vocês encontraram. Eu fiquei até curiosa ali na hora, confesso, falei realmente como é que sai agora dessa situação, mas vocês encontraram aí uma forma brilhante de conseguir realizar essa atividade, né? Porque é bem fundamental mesmo essa Exato, troca, né, de universidades nas escolas, então não é para inviabilizar essa troca, né? exatamente. Às vezes a gente fala assim: não, a solução que nós temos é contratar uma caixa forte aqui, vai ter que investir tantos mil reais. E a empresa não tem uma realidade naquilo. Você tem que indicar o melhor caminho considerando a realidade da empresa. Qual que é o melhor caminho para poder dar mais segurança aos dados pessoais que não estão sendo armazenados? Às vezes é simplesmente trancar a porta, né? Nem toda empresa é grande, tem orçamento para poder investir numa estrutura melhor. Então você vai
trabalhando de acordo com a realidade. Você não pode inviabilizar a operação, né? Mas você pode dar o melhor caminho considerando a realidade de cada empresa. Excelente. Então, o Paulo agradeceu ali. Acredito que seja isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Última chamada mesmo agora, para podermos encerrar. E aí, por e-mail, vou enviar um certificadinho de participação para vocês, né? É o material do Yuri. E o convite aí para que vocês possam conhecer a Compline, caso tenham interesse. Então, agradeço novamente, Yuri, pela sua participação aí. Será sempre nosso convidado de honra. É um prazer tê-lo conosco. E até a Obrigado. próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Estou à disposição. Até a próxima.